Graça e paz, meus irmãos e amigos. Estamos de volta com o módulo 3 da aula 2 da série Quando a Fé Encontra a Dor. A ansiedade, quando o medo se prolonga. Seja muito bem-vindo ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. E a mais uma aula do curso Quando a Fé Encontra a Dor. Algumas pessoas amam a Deus profundamente, mas ainda assim vivem com o coração cheio de ansiedade. E isso levanta uma pergunta dolorosa. Será que sentir ansiedade significa que a nossa fé é fraca? Nesta aula, nós vamos descobrir que a Bíblia trata esse tema com muito mais graça, cuidado e esperança do que muitos imaginam. Hoje, nós vamos falar sobre algo que muitas pessoas enfrentam em silêncio: a ansiedade. Aquela sensação de preocupação constante, a mente que não consegue descansar, o coração que parece sempre carregado. Muitas vezes, quem vive isso começa a se perguntar: será que minha fé é fraca? Será que Deus se decepciona comigo por eu me sentir assim? Mas a verdade é que a Bíblia não ignora a ansiedade humana. Pelo contrário, ela nos mostra que Deus conhece profundamente o coração cansado e convida cada um de nós a lançar sobre ele todas as nossas preocupações. Nesta aula, vamos entender melhor o que é a ansiedade, como ela afeta a nossa vida e como a fé pode nos ajudar a encontrar descanso mesmo em meio às preocupações da vida. E esse conteúdo tem abençoado você. Aproveite este momento para se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar as próximas aulas desta série. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lemos isto em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A ansiedade não surge do nada. Ela nasce quando o medo não vai embora e começa a morar dentro do coração. E antes de qualquer coisa, eu quero afirmar algo muito importante nesta aula. Sentir ansiedade não faz de você menos espiritual. Muitas pessoas carregam culpa por isso. Mas a verdade é que a ansiedade revela algo muito humano. Um coração que está tentando lidar com pesos que parecem grandes demais. A ansiedade pode ser entendida como medo que se prolonga no tempo. É como se a mente estivesse tentando proteger o coração, mas fazendo isso de uma forma que acaba cansando a alma. Ela pode surgir diante de muitas situações da vida. Por exemplo, incertezas sobre o futuro, traumas que ainda doem, pressões da vida, responsabilidades excessivas, experiências de perda. Por isso, é importante dizer com clareza: ansiedade não é frescura. Ansiedade
muitas vezes, é um sinal de que a alma está sobrecarregada. A Bíblia não ignora a ansiedade e também não trata o ansioso com desprezo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, nós lemos: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Mas esse texto não é uma bronca. Na verdade, é um convite de Deus. Deus não está dizendo, pare de sentir. Ele está dizendo, venha, traga isso até mim. Quando a ansiedade não é cuidada, ela começa a produzir efeitos dentro de nós. Ela pode roubar a paz, antecipar o sofrimento, que ainda nem aconteceram, cansar o corpo, afetar a fé, fragilizar a autoestima. A Bíblia reconhece esse peso interior. Em Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz: A ansiedade no coração do homem o abate. Deus conhece esse abatimento. Ele vê quando o coração está cansado. E ele se importa profundamente com isso. Jesus falou diretamente com pessoas ansiosas. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele disse: Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Mas observe algo importante. Jesus não ignorou a ansiedade das pessoas. Ele apontou para 3 coisas fundamentais: o cuidado do Pai, o valor da vida humana, a confiança em Deus após dia. Jesus não prometeu uma vida sem preocupações, mas ele prometeu algo extremamente poderoso: o cuidado diário de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz assim: Portanto, não vos preocupeis com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse versículo mostra algo muito importante. Jesus reconhece que cada dia tem suas dificuldades. Ele não promete ausência de problemas, mas ensina a confiar no cuidado de Deus dia após dia. Ou seja, exatamente a ideia da sua frase. Inclusive, alguns versículos antes, Jesus reforça o cuidado do Pai. Abra um parêntese e eu recomendo que você depois, com calma, leia todo o capítulo 6 de Mateus. Fecha o parêntese. Em Mateus 6 e 26, diz assim: Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Isso revela uma verdade muito forte. Jesus não prometeu que a vida seria sem preocupações, mas prometeu que o Pai cuida de nós diariamente. Jesus não prometeu uma vida sem preocupações. Ele mesmo disse que cada dia tem o seu próprio mal. Mas ele também revelou algo extraordinário, que o Pai Celestial cuida de nós todos os dias. No trecho em que Jesus fala sobre ansiedade, existe uma estrutura muito intencional no ensino dele. Jesus constrói o argumento em 3 passos
muito claros. Primeiro, ele aponta para a natureza, as aves do céu, os lírios do campo. A mensagem é sempre profunda. Se Deus cuida da criação, quanto mais cuidará das pessoas que Ele ama. Isso revela o caráter cuidador de Deus. Depois, Jesus diz algo muito importante. Não valeis vós muito mais do que as aves? Em Mateus 6,26. Aqui está uma verdade central. A ansiedade muitas vezes nos faz sentir pequenos, esquecidos ou desamparados. Mas Jesus lembra, você tem valor diante de Deus. Por fim, Jesus chega ao ponto principal. Buscai primeiro o reino de Deus. E então ele conclui, basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui está a grande lição. Deus não promete ausência de dificuldades, mas promete cuidado suficiente para cada dia. É por isso que a fé bíblica funciona um dia de cada vez. Jesus não ensinou a viver sem problemas. Ele ensinou a viver confiando que o cuidado de Deus chega todos os dias. Quando Jesus falou sobre a ansiedade, ele repetiu 3 vezes: não andeis ansiosos. Isso mostra o cuidado de Cristo com corações sobrecarregados. Ele sentia que a mente humana pode se dividir em muitas preocupações. Por isso, ele nos ensina a confiar no cuidado de Deus, um dia de cada vez. Vou apresentar uma conexão com 1 Pedro 5,7 e Mateus 6,26 e quero que você observe com atenção. Quando Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, ele estava mostrando que Deus cuida diariamente de seus filhos. Anos depois, Pedro escreve algo muito parecido. Lancem sobre Deus toda a ansiedade. Mas ele acrescenta a razão, porque ele tem cuidado de vós. Existe uma linha muito bonita aqui. Primeiro, Jesus ensina que o Pai cuida dos seus filhos. Segundo, Pedro aprende esse ensino vivendo com Cristo. Terceiro, Pedro transmite essa mesma verdade à igreja. Ou seja, a Bíblia mantém a mesma mensagem de consolo. Deus não ignora a ansiedade humana. Ele convida as pessoas a entregarem suas preocupações a Ele. Quando Pedro escreveu, lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, ele estava ecoando algo que ouviu do próprio Jesus. Cristo ensinou que o Pai cuida de seus filhos todos os dias. Por isso Pedro afirma com tanta convicção: podemos entregar nossas preocupações a Deus, porque Ele realmente cuida de nós. Aqui existe uma verdade muito libertadora. Preste muita atenção nisso. Você não é a sua ansiedade. Seu valor não diminui porque sua mente está cansada. E Deus não se decepciona com você por estar ansioso. Sua identidade continua sendo filho amado, cuidado por Deus, visto por Ele, conhecido por Ele, sustentado pela graça. Quando essa verdade entra no coração, a culpa diminui, a fé se fortalece,
a dignidade é restaurada e Deus é glorificado. Agora eu quero te convidar para um exercício simples, mas muito profundo. Se possível, pare por alguns minutos e reflita, ou pegue uma caneta e um papel e anote. Pronto? Vamos lá. A primeira pergunta. Anote aí. Quais preocupações têm ocupado mais a minha mente? Segunda pergunta. Tenho tentado resolver tudo sozinho? Terceira pergunta. O que eu posso entregar hoje, conscientemente, nas mãos de Deus? Faça esse exercício com calma. E lembre-se, se você quiser, você pode até responder nos comentários aqui abaixo. Deus trabalha com processos. Chegamos ao final de mais uma aula do curso, Quando a Fé Encontra a Dor. Hoje, nós refletimos sobre a ansiedade e aprendemos uma verdade muito importante. Sentir ansiedade não faz de você menos amado por Deus. O Senhor conhece o coração cansado, vê as preocupações que carregamos e nos convida a lançar sobre Ele todo o peso que está dentro de nós. Se esta aula falou ao seu coração, eu quero te convidar a continuar caminhando conosco nas próximas lições deste curso. Na próxima aula, nós vamos refletir sobre um tema que também toca profundamente a vida de muitas pessoas: insegurança, o medo de não ser suficiente. Vamos conversar sobre como esse sentimento pode afetar nossa identidade e como a palavra de Deus nos ajuda a reencontrar nosso verdadeiro valor. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever e ativar as notificações para acompanhar as próximas aulas desta jornada. E lembre-se sempre desta verdade: quando a fé encontra dor, Deus transforma feridas em caminhos de graça. Que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Agora ore comigo, aí como você está. Senhor, minha mente está cansada e meu coração está sobrecarregado. Eu lanço diante de Ti todas as minhas preocupações e confio no Teu cuidado diário. Sustenta-me com a Tua paz e ensina meu coração a descansar em Ti, em nome de Jesus. Amém. Nos veremos na próxima aula. Fique com Deus.